Boa noite, senhoras e senhores. Eu já estou ficando bem melhor do Covid, então já voltei a fazer as aulas de escola austríaca e ética libertária. Então torne-se membro do canal para você ter acesso ao curso de austro-libertarianismo, de escola austríaca, ética libertária e também ao curso de filosofia. Nós estamos em um momento ambíguo. Quer dizer, hoje eu fiz um vídeo sobre a teoria monetária, sobre o que é a moeda para a escola austríaca, a origem da moeda, a origem do valor. Então, se você quiser assistir esse vídeo, se você for membro ou se quiser se tornar membro, a aula já está lá. Então, eu vou fazer um vídeo hoje aplicando isso às criptomoedas. Estamos num momento ambíguo do mercado cripto, já que supostamente o ciclo de 4 anos acabou no final de 2021, só que a gente não teve o que era esperado por muita gente que acreditava nesse ciclo de 4 anos. A gente não teve uma alta em dezembro, né, como muita gente esperava. E ao mesmo tempo tem gente dizendo que os ciclos estão se estendendo, estão ficando maiores. Então a gente ainda pode estar nesse ciclo aí. Ele pode não ter 4 anos, mas sim 5 anos ou 6 anos. Então a gente não sabe ainda se a gente está no ano de alta ou no ano de baixa, né? Apesar de que esse vídeo aqui não é sobre o preço, né, das moedas. Lembrando que com relação ao preço, é a responsabilidade de cada um comprar na baixa e vender na alta. E eu não estou aqui para prever a baixa nem a alta, mas sim para falar das moedas, das criptomoedas, pelo seu ponto de vista de utilidade como moeda mesmo, com base na teoria monetária. Então, nesse vídeo eu vou passar de leve sobre o assunto da teoria monetária. Em mais detalhes está no curso para membros. O Fernando Ulrich, eu assisti um vídeo dele onde ele falou sobre as vantagens do Bitcoin, sobre as qualidades do Bitcoin. Então ele falou o seguinte: o Bitcoin é rápido, barato. O que ele quer dizer com isso é que você pode enviar um Bitcoin facilmente de uma carteira para outra, rapidamente. Ele é barato porque tem taxas pequenas e essas taxas não aumentam conforme o valor que você está enviando de Bitcoin. E quando você diz que uma moeda é barata, no ponto de vista da teoria monetária, você está dizendo que ela é portável. Você está dizendo que o custo de transação, o custo para enviar essa moeda de uma carteira para outra, por exemplo, no caso do Bitcoin, seria barato, né? Então, o custo de transporte daquele meio de troca é barato, o que é importante, sim, numa moeda, né? E nas criptomoedas, que se propõem a ser uma versão criptografada e digital da moeda, que é um meio de troca universal, isso é muito importante. Só que acontece, depois o número 3, não confiscável e tal, privacidade, eu vou falar sobre essas outras características, mas o que acontece é que o Bitcoin, ele não é tão portável assim. O objetivo do Bitcoin, hoje em dia, ele é usado mais como reserva de valor e como meio de enviar grandes valores, é a maior utilidade dele. Se você não precisa que esse valor seja enviado em segundos, mas você aceita que ele possa ser enviado em horas, ou em meia hora, ou em mais de uma hora. Porque ele não é tão rápido assim. Por exemplo, se todas as pessoas fossem adotar o Bitcoin como moeda no seu dia a dia, que essa que é a ideia original do Bitcoin, que ele substitua a moeda, isso não ia funcionar tão bem, porque você ia ter que comprar um cafezinho, por exemplo, e você às vezes poderia pagar R$50 de taxa. Eu já paguei mais de R$150 de taxa em uma única transação. Já passei dias esperando uma transação de Bitcoin. A rede pode ficar congestionada se muita gente quiser usar ao mesmo tempo. Ele permite apenas algumas centenas de milhares de transações por dia na rede no mundo inteiro. Então, se todo mundo começasse a usar o Bitcoin no dia a dia, isso não ia funcionar tão bem, tá? Então, não é verdade que ele é tão rápido e tão barato assim que possa ser usado como moeda. E se todo mundo tentasse usar, ia piorar muito mais, ia congestionar a rede. Não ia dar certo. Tanto que as pessoas usam alternativas, como, por exemplo, o Bitcoin Cash ou a Dogecoin. Principalmente quando a rede de Bitcoin está congestionada, as pessoas recorrem a essas alternativas, a essas outras moedas
para que elas possam espalhar mais a quantidade de transações para outras redes e não ficar tão congestionado assim. Então, o Bitcoin é rápido, é barato, é portável, depende para que você quer usar. Se você quer comprar um cafezinho, você vai comprar um cafezinho por R$5 e pagar uma taxa de 50. Então não é tão barato assim. Mas se você quiser enviar grandes valores para outros países, aí sim, ele é muito útil. Só que uma moeda precisa ser útil para todas as transações. Porque o que é uma moeda? Ela é um meio de troca universal. É um meio de troca pelo qual você possa trocar qualquer coisa, qualquer recurso, qualquer produto, qualquer serviço, né? Então, é desejável, idealmente, que uma criptomoeda possa ser trocada por qualquer recurso, por qualquer serviço. Porque só assim a gente realmente vai conseguir usar aquilo como moeda no nosso dia a dia. E substituir as moedas de curso forçado, que são moedas que trazem tantos problemas para a economia, trazem crises, trazem inflação, trazem perda do seu dinheiro, perda da sua riqueza, pelo Estado emitindo mais oferta de moeda, emitindo mais moeda pelo Banco Central, pela inflação, e forçando você a usar essa moeda de curso forçado. Então, o verdadeiro objetivo das criptomoedas é ser usado como moeda em todas as situações onde você possa usar uma moeda. E o Bitcoin, dessa forma como ele funciona, na sua primeira camada, digamos, que a gente já vai chegar no ponto da Lightning Network, que seria uma outra camada do Bitcoin, ele não consegue ser escalável, não consegue ser usado como moeda no dia a dia por todas as pessoas do mundo inteiro. Então vamos às outras características aqui que o Fernando Urich falou no vídeo dele. Número 3, não confiscável, que eu estou usando só como exemplo assim, da ideia do que deveria ser uma moeda ideal, né? Então, não confiscável, o governo não pode confiscar suas criptomoedas do mesmo jeito que ele pode confiscar a sua conta de banco, por exemplo, se ele quiser, o governo vai lá na sua conta de banco e confisca. Ele pode ter autoridade para isso. Número 4, privacidade. Também é muito importante que a sua moeda seja segura, seja privada. Número 5, sem intermediários, né? Com o fato de que você precisa de um intermediário, você paga taxa para o intermediário, é algo muito negativo, que nós não deveríamos precisar disso. A tecnologia poderia cobrir essa necessidade de intermediários para que você não pague taxa para intermediários e não dependa do controle que esses intermediários podem ter das suas transações e da sua moeda. O Bitcoin não é totalmente sem intermediários, porque tem os intermediários, os mineradores, né? Então ele não é totalmente sem intermediários, mas pelo menos esses intermediários são descentralizados. Só que o fato de que você ainda tem que pagar taxa de minerador ainda é muito negativo. Então, número 6, seja seu próprio banco, ainda nesse sentido de não precisar de intermediários e não precisar pagar um banco, não precisar dos serviços de um banco, que tudo tem custo. Número 7, uma arma contra a pobreza, principalmente contra a pobreza gerada pela intervenção do Estado na moeda, né? Como a inflação, confiscos e tudo mais. Número 8, não inflacionário, isso é muito importante, é o princípio da escassez, é o princípio da escassez que regula a oferta e demanda de moeda. E quanto menos escassez a moeda tem, melhor. Quanto menos inflação, né? Quanto menos a oferta da moeda pode aumentar, melhor, porque o valor das moedas se conserva. Quando você guarda uma moeda, você armazena uma moeda para usá-la depois como meio de troca, você quer que o mínimo possível de valor dela seja perdido. E para isso você precisa que ela seja escassa, que ela não possa ser inflacionada. Então, uma moeda não inflacionária, o Bitcoin, ele não é 100% não inflacionário. Ele tem um limite aí, ainda que os mineradores vão gerar novos Bitcoins, mas é um limite bem pequeno comparado com qualquer outro bem escasso que possa ser usado como moeda, inclusive o próprio ouro, né? O ouro também tem um limite de inflação, onde você pode minerar ele na natureza, que muito maior do que o Bitcoin. E número 9, o Fernando Urich falou do estímulo à inovação. Como o Bitcoin é uma criptotecnologia, uma tecnologia criptodigital, ele pode levar à inovação de outras tecnologias criptodigitais e outras tecnologias
monetárias que podem ser muito úteis. Então, sim, o Bitcoin tem essas características em alguma extensão, só que não numa extensão suficiente para que ele possa ser usado como moeda em todas as transações do dia a dia. Isso, infelizmente, não é possível. O Bitcoin não é escalável para ser usado com milhões e bilhões de transações diárias. Ele não consegue ser usado assim. Você vai esperar horas para cada transação e vai pagar uma taxa cada vez maior. Outras características monetárias que não estão nessas 9 seriam divisibilidade, né? O Bitcoin é muito divisível. Se dependesse só da divisibilidade, ele poderia ser dividido para todas as pessoas do mundo e para todos os preços de qualquer transação do mundo. Você poderia pagar até centavos, né, de real, por exemplo, usando a divisibilidade do Bitcoin. Ele é durável, você pode guardá-lo e você não vai perdê-lo. Quer dizer, você pode perder sua senha, né? Você pode perder sua carteira, mas desde que você ainda tenha sua senha, os bitcoins que você guardou são duráveis. Eles não serão perdidos, eles não vão ser estragados, não vão se desgastar, né? Assim como o ouro também é muito durável. Ele é fungível, cada unidade do Bitcoin equivale às outras unidades. Qualquer um Bitcoin que você tenha vai equivaler a qualquer outro um Bitcoin. E ele é seguro. Então, o único problema são as taxas, né, de transação, as demoras de transação, que tornam ele um pouco inviável para ser usado como moeda no dia a dia. Enquanto o Bitcoin somente é usado como investimento, como reserva de valor, você realmente não depende dele, você realmente não usa ele nas transações do dia a dia, parece tudo bem, mas o objetivo final dele deveria ser usado como moeda universalmente. Moeda, ela foi feita para ser um meio de troca universal. Então, quando você fala isso para os maximalistas de Bitcoin, para aqueles que acreditam que só o Bitcoin é a melhor moeda e vai ser o futuro e é a moeda perfeita e nenhuma outra altcoin serve e pode se comparar com o Bitcoin, esses são os maximalistas de Bitcoin, né? Aqueles que defendem religiosamente o Bitcoin como a única solução possível e não adianta querer fazer uma moeda melhor do que essa, e com graus diferentes de fanatismo, né? Alguns maximalistas de Bitcoin realmente são fanáticos, realmente tratam o Bitcoin como uma religião, como uma fé, e nem adianta discutir com eles. Mas outros vão tentar argumentar, por exemplo, que existe a Lightning Network. Então a Lightning Network é uma segunda camada de Bitcoins, onde você precisa pegar um Bitcoin e lacrar ele, digamos assim, dentro de um canal da Lightning Network. Aí esse canal da Lightning Network, ele é que vai acessar os Bitcoins e vai transferir os Bitcoins dentro de contas da Lightning Network. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que o que você transaciona dentro da Lightning Network é muito mais barato e muito mais rápido. Então aí sim você poderia usar a Lightning Network para fazer todas as suas transações. Só que não é bem assim, tão simples, né? Por exemplo, a Lightning Network ela traz uma centralização muito maior no Bitcoin, nos Bitcoins que estão ali trancados lá na Lightning Network. Segundo, que para que um Bitcoin entre num canal da Lightning Network, ele precisa ser colocado ali por uma transação da primeira camada, e que é uma transação cara e demorada. E toda vez que você passar Bitcoins para a Lightning Network, você vai precisar dessas transações caras e demoradas. Outro problema é que a Lightning Network, ao permitir muita centralização, por exemplo, em El Salvador, né, o governo tornou a Lightning Network meio que uma moeda de curso forçado, só que você precisa entrar dentro do canal do governo da Lightning Network. Então, isso torna suas moedas muito vulneráveis ao governo. Ela tem poucos nodes e os poucos nodes controlam a maior parte da Lightning Network, e ela também não é totalmente escalável. Seria muito difícil colocar o mundo inteiro dentro da Lightning Network, e para você ir colocando os bitcoins ali dentro e as contas participando ali dentro, você teria que usar transações normais da rede normal. Então, existem muitos problemas aí na Lightning Network. Eu não vou entrar nesses problemas técnicos em muitos detalhes nesse vídeo, mas basta dizer que a solução não é tão simples assim. Você realmente não pode escalar o Bitcoin
de uma forma mágica, de uma forma simples. E a Lightning Network, ela é uma gambiarra, ela é uma solução de colar com durex os problemas do Bitcoin. Porque você continua tendo aquela primeira camada, falha ali com custos altos e demoras altas de transação, e você coloca uma outra camada em cima para essa camada transacional de Bitcoins que estão presos ali dentro. Então não é uma solução perfeita. Uma solução ideal, é claro, seria você ter uma moeda que já fizesse isso na primeira camada, que já fosse barata e que já tivesse transações rápidas na primeira camada e não precisar fazer uma camada gambiarra por cima da primeira. E essa moeda é a Nano, tá? É a moeda que eu conheço. Eu não sou maximalista da Nano, eu não sou fanático pela Nano. Eu posso mudar um dia e defender uma outra moeda melhor que a Nano. Só que a Nano, ela consegue fazer o seguinte. Ela consegue transações com taxa zero, transações instantâneas, que demoram frações de segundo. Ela é escalável, ela poderia ser usada no mundo inteiro. A velocidade é quase instantânea, que é frações de segundo, e quando tem um congestionamento, ele chegou, parece que no máximo a uns 5 segundos. Do que eu fiquei sabendo, chegou só no máximo 5 segundos de transação, o que ainda é muito viável para você fazer qualquer transação no dia a dia. Você compra um cafezinho e não vai pagar R$50 de taxa, mas vai pagar 0 de taxa. E ela é escalável, ela poderia ser usada no mundo inteiro. Lembrando que eu não estou aqui para dar conselho de comprar Nano, ela é bem volátil, né? Eu já ganhei bastante dinheiro com ela, mas também já perdi bastante dinheiro. Então é a responsabilidade de cada um conseguir comprar na baixa e vender na alta. Então eu acho sim que a Nano, né, se você não quer apenas usar criptomoedas como reserva de valor, como banco a longo prazo, mas você quer que um dia ela realmente possa se tornar uma moeda descentralizada, que vai substituir a moeda de curso forçado, eu realmente acho que a Nano é o melhor candidato que eu conheço que existe hoje. Se você conhece outras moedas boas e quiser falar nos comentários por que você acha elas boas, coloque nos comentários. Mas para entrar em mais detalhes sobre os aspectos técnicos da Nano e da Lightning Network, eu vou trazer aqui alguém que sabe muito mais do que eu, que é o Spark de Curitiba. Ele tem bastante conhecimento técnico da Nano e também da Lightning Network. Então eu vou trazer ele aqui numa live em breve nesse canal. Então fique ligado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Também dê o like no vídeo para ajudar a esse vídeo a alcançar mais pessoas. E se você quiser o curso de Escola Austríaca e Teoria Monetária e em mínimos detalhes, torne-se membro do canal para ter acesso. São muitas aulas já que existem aqui no canal. Então, eu deixo essa mensagem aqui que eu realmente acredito que a Nano é uma moeda que poderia ser escalável, que poderia ser usada no dia a dia, que poderia se tornar um dinheiro descentralizado, realmente útil, de uma forma universal, como meio de troca universal. Se você conhece alguma falha da Nano, coloque nos comentários. Estou aberto a ficar conhecendo mais falhas da Nano, mas até agora eu não vejo nenhuma falha que fosse impedi-la de ser usada como moeda descentralizada. E se você for comprar qualquer coisa, qualquer criptomoeda, lembre-se que é a sua responsabilidade de conseguir comprar na baixa e vender na alta, né? Não faça nada exagerado para você não arriscar demais o seu dinheiro. Então, muito obrigado. Fiquem ligados aí para a live com o Spark que eu vou fazer em breve. E até a próxima.